A inspiração, que promove a entrada de ar nos pulmões, dá-se pela contração da musculatura do diafragma e dos músculos intercostais. O diafragma se retifica e as costelas se elevam, promovendo o aumento da caixa torácica, com consequente redução da pressão interna, em relação à externa, forçando o ar a entrar nos pulmões. O sistema respiratório, funcionalmente, pode ser separado em duas zonas. As zonas condutoras, cavidade nasal aos bronquíolos, formam um caminho para a condução dos gases inalados. E a zona respiratória, ducto alveolar aos alvéolos, onde ocorrem as trocas gasosas. Anatomicamente, o trato respiratório é dividido em superior, órgão externo ao tórax, nariz, faringe e laringe. E inferior, órgão interno ao tórax, traqueia, brônquios, bronquíolos, ducto alveolar e alvéolos. As medidas utilizadas são a complacência e a resistência. A complacência está associada com a capacidade de distensibilidade pulmonar e é resultado da variação de volume dividido pela variação de pressão. A resistência está relacionada com a condução de ar, sendo influenciada por fatores como presença de secreção em vias aéreas e estreitamento destas. A PIP é a pressão nos pulmões, pressão alveolar, no final de cada respiração, expiração. Nos pacientes em ventilação mecânica, a PIP trabalha contra o esvaziamento passivo do pulmão e o colapso dos sacos de ar, alvéolos. A fibrose pulmonar difusa. O achado principal é um espessamento do interstício da parede alveolar. A infiltração de linfócitos e células plasmáticas no início. Mais tarde, aparecem fibroblastos que depositam feixes espessos de colágeno. Pneumotórax. O ar pode penetrar no espaço pleural vindo do pulmão ou da parede torácica, nesse último caso, através de um ferimento penetrante. Normalmente, a pressão intrapleural é subatmosférica por causa das forças de retração elástica do pulmão e da parede torácica. Quando o ar entra no espaço pleural, os pulmões colapsam, e o gradil costal é empurrado para fora. Derrame pleural é o acúmulo de líquido no espaço pleural. Não é uma doença propriamente dita, mas acompanha várias doenças. A embolia pulmonar ocorre quando a maioria dos êmbolos pulmonares corresponde a partes desprendidas de trombos venosos formados nas veias profundas das extremidades inferiores. Se deslocam para os pulmões, obstruindo o fluxo sanguíneo passado para o alvéolo, dificultando a troca gasosa e diminuindo a relação V-Q. O termo pneumonia significa a inflamação do parênquima pulmonar com preenchimento alveolar por exsudato. Os alvéolos estão cheios de células, em especial os leucócitos polimorfonucleares. Bronquiectasias é uma doença que se caracteriza por dilatação brônquica permanente e supuração local. A mucosa dos brônquios afetados apresenta perda do epitélio ciliar, metaplasia escamosa e infiltrado inflamatório. A presença de pus no lúmen brônquico durante as exacerbações agudas.
A doença pulmonar obstrutiva crônica é uma expressão não bem definida que costuma ser aplicada a pacientes com enfisema, bronquite crônica ou um misto de ambos. Muitos pacientes que referem dificuldade respiratória progressiva durante anos têm tosse crônica, pouca tolerância ao exercício, evidência de obstrução da via aérea, pulmões hiperinsuflados e piora da troca gasosa. Asma, doença que se caracteriza pela hiperreatividade das vias aéreas a vários estímulos, e se manifesta por inflamação e estreitamento generalizado dessas vias, cuja gravidade se modifica espontaneamente ou como resposta a intervenções terapêuticas. A ventilação invasiva é uma das classificações da ventilação mecânica, que se apresenta como um suporte respiratório para pacientes em quadros de insuficiência respiratória aguda. O método garante que as trocas gasosas aconteçam no organismo do indivíduo, além de ajudar na atuação da musculatura respiratória.